Boa noite, estamos começando o Em Dia com a Notícia desta quinta-feira. Quero já agradecer o carinho da audiência, o carinho da parceria. E o programa de hoje, já de bate-pronto, digamos assim, vai trazer um assunto que está rendendo. Que, aliás, o ano começou, um ano tranquilo, um ano, digamos, com situação amena nos principais segmentos da nossa sociedade. E, realmente, a situação se alternou desde a Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Araranguá, marcada para ontem à noite na sede do sindicato, que fica ali na rua, na avenida, Capitão Amaro, me ajude aí a avenida, é a Capitão Pedro Fernandes, não é Capitão Pedro Fernandes, é Coronel João Fernandes, muito obrigado, Coronel João Fernandes, no centro da cidade, quando a diretoria do sindicato convocou a categoria para uma assembleia para discutir pelo menos 3 pontos que estavam em pauta, a questão da alteração do estatuto, a formação de uma comissão que iria acompanhar essa questão da eleição da nova diretoria, marcada até então, até o dia 21, me disse o presidente Cláudio hoje que pode ser que a eleição nem saia no dia 21, e também a questão da associação numa central sindical. Então seriam 3 pontos importantes para a discussão na assembleia. Eis que, de acordo com a denúncia do presidente, o Claudenir Vieira, que é o presidente Cláudio, como nós costumamos chamar, de repente surgiu o professor Fernando. Lá vem o professor Fernando, no início da Assembleia, disse hoje o presidente na Rádio Araranguá de manhã bem cedo, durante o programa Dia a Dia com você, de que o professor Fernando acabou se alterando, daí chegou a turma do deixa disso, do empurra-empurra, e a Assembleia acabou sendo suspensa em relação a esse empurra-empurra. Só que eu hoje estou aqui na companhia do Alexandre Souza, também da Maria Madalena e do Fernando Espíndola, que são servidores. Eu quero que mostre os 3 aqui que estão ao meu lado, exatamente. Boa noite, Maria, tudo bem? Boa noite, Alex. Boa noite, Fernando. Boa noite, Elias. Sejam bem-vindos ao Em Dia com a Notícia. Pois muito bem, eu quero que mostrem agora as imagens, pelo menos aquelas que foram conseguidas em relação à Assembleia de ontem à noite, até mostra o Fernando e mais um servidor ali se empurrando, que foi o que o presidente Cláudio chamou de baderna, atribui essa baderna ao Fernando e a um grupo de servidores. Está aqui o Alex, está aqui a Maria, entre outros, não é um grupo muito grande, e que de repente usaram da seguinte conotação, me disse o Fernando, já ele vai dizer o porquê e provar o porquê disso. Eu pedi uma questão de ordem, porque a Assembleia já começou com uma pauta pronta. Eu, pessoalmente, nunca vi uma Assembleia, qualquer tipo de reunião, iniciar com uma pauta já pronta. Já estava previamente elaborada, depois o pessoal assina e fica tudo como está por escrito, e o papel você sabe que aceita tudo. As imagens estão aí, vamos acompanhar as imagens aqui, Assembleia dos Servidores, muito bem, estão aparecendo servidores na Assembleia, tudo como está por escrito, e o papel você sabe que aceita tudo. As imagens estão aí, vamos acompanhar as imagens aqui, Assembleia dos Servidores, muito bem, estão aparecendo servidores na Assembleia. Imagem grande na tela agora, o Fernando nesse momento sendo empurrado, pedindo calma, dá para ver daqui, está pedindo calma. Houve uma sessão ali, o presidente Cláudio de camisa preta, ele está pedindo para o pessoal se acalmar, e agora aparece a parte externa do sindicato, como eu disse, na Assembleia, o pessoal ficou meio tenso, um clima meio delicado, enfim, em decorrência desta situação imposta por esta Assembleia que começou, mas não terminou, no Sindicato dos Servidores Públicos de Araranguá. Está lá o servidor que fez um empurra-empurra com o Fernando, tomando um copinho d'água, e agora a Assembleia não terminou. Tem mais, vamos ver, a reportagem é da Bianca Goulart, ela que esteve acompanhando, está ali de novo, Fernando e demais servidores que não concordaram, e eu repito, nunca vi uma Assembleia iniciar com a pauta pronta, pelo menos esta é a alegação do Fernando. Fernando, mas a pauta estava pronta realmente? Mais uma vez, boa noite, Elias, boa noite a todos os telespectadores da RTV, de modo especial, boa noite a todos os servidores municipais. Desde já nós queremos agradecer o espaço para nós prestarmos o esclarecimento, primeiramente a todos os servidores, e também a toda a sociedade de Araranguá. Afinal de contas, nós estamos aqui enquanto servidores para servir a população de um modo geral. Pois bem, as imagens foram muito felizes ali e captaram bem o início ali da Assembleia. Certo. Na qual mostra que eu estava pedindo uma questão de ordem. Eu observei você
empurrando e ao mesmo tempo sendo empurrado, mas eu vi você fazendo com a mão pare, deu para ver que deu para... Na verdade acontece o seguinte, aquele servidor, aquele senhor, ele estava falando, enquanto o ex-presidente aí, Cláudio, falando, e pedi para baixa o volume, vamos esperar o ex-presidente falar, para depois a gente deliberar e na hora oportuna nós nos manifestarmos. Certo. Eu fui pedir para ele se acalmar, no instante que ele se exaltou, eu disse, por favor, calma, vamos acalmar para a nossa Assembleia começar. E quando nós vimos o presidente, já pegou a ata também, essas imagens não aparecem, mas botou a ata embaixo do braço, disse acabou a Assembleia, não tem mais Assembleia, e o clima ficou tenso, não teve mais retorno, o que é lamentável. Para todo mundo entender, para os telespectadores entenderem, esta Assembleia, ela tinha 3 pautas. Certo. Tá? 3 pautas. Tá? E eu pedi uma questão de ordem no início, porque, como você mesmo falou, Elias, já veio o Cláudio uma ata, segundo ele, assessorada juridicamente, né? Mas pronta, Fernando? Pronta. Tanto é que foi lida na presença de todos os servidores. Para quem é leigo no assunto, qualquer tipo de reunião, enfim, que envolva a ata, ela tem que ser transcrita após o decorrer de todas as discussões, de todas as conversações e depois ainda com o aval de todos os participantes, ou pelo menos aquelas lideranças. Ela estava pronta, tu tem certeza? Temos certeza, não só eu, como todos os servidores que lá estavam em massa, perceberam, ele estava lendo a ata, deliberando. Não era o cabeçalho, o cabeçalho pode estar pronto. Sim. Cabeçalho pode estar pronto. Agora, a tomada de decisão da Assembleia, onde é que está a soberanidade da Assembleia? Se nós estávamos lá para deliberar, se já vinha toque de caixa aqueles que se dizem diretoria do sindicato, pronta. Dizendo, nós não vamos se filiar à central, vamos rever isso aí, nós vamos mudar o estatuto e nós vamos marcar a eleição para o dia 21. Certo. Já estava pronto. Quer dizer, nós iríamos lá para ser coadjuvantes somente, para nós estarmos lá só levantando o braço para acatar aquilo que a diretoria quer? Não é bem assim que funciona. Daí eu pedi a questão de ordem, pedi para a Assembleia acatar aquela atitude ou não. Daí houve esse impasse todo, o que foi muito lamentável. Tá certo? Bem, outro detalhe, eram três os assuntos em pauta, mas aí uma questão de ordem, a pauta está pronta, eu não aceito. Se foi assim como o Fernando está dito, claro que os servidores não poderiam aceitar cabeçalho, é uma coisa. Agora, a ata todinha já elaborada previamente, não pode. O Alex hoje de manhã no MSN estava acompanhando a entrevista que eu estava fazendo com o presidente Cláudio do sindicato e ele questionou ele questionou o fato de que, por exemplo, alteração de estatuto, aí teria que ser uma assembleia isolada para uma discussão específica do estatuto. Isso também é uma questão legal, Alex? Sim, boa noite, Elias. Boa noite. Seja bem-vindo. Sim, muito obrigado. Eu queria dizer que é o seguinte, nós temos um estatuto certo. Nós, 2 servidores. E conforme o artigo 90, diz que toda alteração do estatuto tem que ser única e exclusiva para uma assembleia extraordinária, que não aconteceu. Ou seja, a única pauta da assembleia tem que ser a mudança do estatuto. Tem que ser deliberado, tem que ser discutido. Certo. E no dia havia 3 pautas totalmente irregular, ou seja, a mudança estatutal totalmente contra a lei. Okay. Até porque a mudança do estatuto, para que todo mundo entenda, é um assunto muito delicado. Primeiro que nós já questionamos o seguinte, essa mudança do estatuto, não apagar, já não tem mais mandato, mudar o estatuto. Então vamos pedir até para fazer a questão da eleição primeiro, depois a diretoria ganhar, se eles ganharem, se a outra chapa se a nossa chapa da oposição ganhar, nós vamos rever essas questões todas. Se a mudança do estatuto é importante, segundo o que ele diz, que é para o projeto Minha Casa Minha Vida, que todos nós sabemos que é um projeto importante, que é um projeto que veio para beneficiar os servidores, a sua família, isso não tem dúvida, gente. Agora, numa assembleia, o estatuto diz que tem que ser uma assembleia exclusiva para discutir mudança de estatuto. É o que diz, e o presidente tem que ser o primeiro a zelar, Elias, por aquilo que está aqui. Quando ele assume, ele faz um comprometimento de ser o primeiro a zelar. Se a assembleia tem que ser exclusiva para isso, não pode ser uma assembleia ordinária. E tinha 3 coisas na pauta. Então já começa
a criar um clima complicado frente a várias irregularidades que nós vamos constatando por parte da diretoria, por parte daquele que se diz presidente, frente ao estatuto. Bem, o Fernando fez uma colocação aqui agora, uma afirmação, aquele que se diz presidente. Até porque o mandato já terminou, né, Maria Madalena? Então, legalmente, o presidente, que já não é mais presidente, tem condições legais de conduzir todo esse processo ou não? Não, no meu entendimento, eu não pertenço a chapa nenhuma, sou só uma servidora. Sim, boa noite. Boa noite. Mas no meu entendimento, ele já não é mais presidente, desde o dia 31 de dezembro. Porque o que eu entendo por eleição de qualquer sindicato, qualquer instituição, são 90 dias antes de vencer o prazo legal do presidente entregar seu cargo. Ele, no entanto, nada fez. Negociações foi buscado a ele para que fosse feita essa eleição. E ele foi protelando, prorrogando dentro da ilegalidade. O meu entendimento é esse, ele está ilegal, ele não pode tratar mas então o que fazer, nenhum. Maria Madalena? Se ele não é mais presidente, já terminou o mandato, o sindicato está sem diretoria, está sem comando. Então quem comanda numa situação como essa? No caso, sou eu, no meu entendimento, ainda leiga o assunto, mas no meu entendimento seria todos os funcionários filiados. Uma nova assembleia, daquela assembleia, criar uma comissão para que até que as eleições saiam, o edital, tudo direitinho, seja a eleição, para que a coisa fique bonita, clara. Porque nós, como servidores, temos um sindicato que nos dá o suporte. Hoje, eu estou vendo, a partir do dia de ontem, que eu saí da minha casa, justamente que o que me foi passado era só a Assembleia para a decisão da eleição. Só que não ocorreu nada disso. Virou uma bagunça. Houve o ex-presidente, eu considero ele como ex-presidente do sindicato. Certo. Ele chegou nervoso. Eu percebi que ele estava muito nervoso, muito alterado. Aí deu aquele desentendimento desse servidor com o qual eu vi a imagem. Eu não estava ali dentro, estava na rua. E ele já foi fechando, arrancando a ata da mão da colega, que estava dando continuidade a uma ata pronta, semi-pronta, que ninguém concordou com o conteúdo dela. E dali em diante a colega foi preencher. E ele simplesmente arrancou da mão e já foi fechando a porta do sindicato, como se nós não fôssemos nada. Nós somos do sindicato, então ali nós teríamos que ficar. Foi onde que eu falei, nós temos que ficar aqui, temos que decidir isso hoje, porque nós não podemos continuar com essa coisa. Ele não pode, ele sabe, ele tem direito à reeleição? Não sei. Não posso afirmar, mas se ele tem direito, faça com clareza, com legitimidade, né? Com legitimidade, com boa vontade. Pô, todos somos companheiros, todos somos funcionários. Sim. Somos servidores dali, nós necessitamos daquilo ali, de um presidente, de toda uma diretoria. Pô, mas ele está muito alterado, ele está muito nervoso, daí saem palavras ditas que não tem mais retorno. E não, meu entendimento é esse. Então, mas que tipo de palavras ditas que não tem retorno? Ofende as pessoas, diz coisas que não desce, altera, fica nervoso, como se nós estivéssemos pagando o pato por alguma irregularidade dele. É importante salientar o presidente Cláudio, aliás, o presidente Cláudio chamou hoje de viva voz, o Fernando, o Alex e a Maria Madalena ouviram, mas o principal alvo foi o professor Fernando. Ele literalmente chamou de baderneiro, não teve outro termo. Eu vi as imagens aqui, se puder rodar mais um pouquinho, eu não estou vendo o professor Fernando agredir alguém. Pelo semblante do professor Fernando, eu estou vendo que ele está pedindo calma, pelo menos vamos se entender. Olha ali, ó. Está pedindo, ele foi empurrar, ó, aí ele palma, ele não está agredindo ninguém. Ali, o Alex também está ali do lado, ali, ó, de camisa azul. O Alex também aparece com a imagem com toda a calma. O Alex está no turno do... Foi nessa levantada de braço do Cláudio que ele disse que acabou tudo. Como? É lamentável, Elias, que se tente construir essa imagem, né, que a gente está querendo fazer essa baderna, quando é o contrário. Na verdade, nós somos para lá, para deliberar o quanto antes,
A Assembleia ontem era uma Assembleia de acordo, Elias. Nós sabemos que ele não está, que não é mais válida a diretoria. Porém, nós queremos o consenso. Nós estamos levando para buscar o diálogo, para tentar o acordo. Então, o que vocês queriam na Assembleia de ontem, Nós Fernando? queríamos Primeiro, marcar a eleição. Marcar a eleição. mas não está marcada para o dia 21? Aí que está um grande problema, tá? Por quê? Porque os prazos, como ele foi na Rádio Araranguá hoje e falou que o estatuto não fixa prazo, que ele queria inclusive mais para nossa surpresa mudar, seria um dos assuntos que ele falou para ti, foi fixar um mês, provavelmente no mês de maio, quando ele queria fixar isso. Mais uma alteração no estatuto que é um grande perigo. Gente, o nosso estatuto, o estatuto dos servidores, ele fixa prazo. Nós temos o artigo 31 que diz que 45 dias antes do término do mandato tem que acontecer a eleição. O artigo é claro, 45 dias a 30 dias tem que acontecer. Ora, 90 dias antes do término do mandato tem que começar com essa comissão eleitoral, tem que formar, tem que chamar a Assembleia. Se o mandato dele terminou dia 23, melhor dizendo, de dezembro, porque quando a ex-presidente Maria Emília assumiu em 2008, e o mandato, é bom lembrar para todo mundo, o mandato, gente, não é do Cláudio, como ele diz, é da diretoria. Ele fazia parte da diretoria. Ora, na realidade ele era vice-presidente. Ele era vice-presidente. Ele assumiu depois. Aliás, ele era presidente. O mandato já estava correndo, né, isso? O mandato ele assumiu já estava correndo, né? Ele assumiu como vice-presidente aí sim no mês de maio. Aí ele vem forçando um argumento pífio, dizendo que ele assumiu no mês de maio e tem que ficar até mês de maio. Isso não existe, gente. Tem que ficar claro, se acontece alguma coisa com o prefeito, com o governador, no meio do mandato, quer dizer, o cara vai ficar mais 4 anos, olha, é um absurdo isso. Então ele tem que deixar bem claro essas questões. Aí passou por cima desses prazos e nós estamos aqui para deixar bem claro para todos os servidores. Nós não somos baderneiros, ao contrário, como as imagens mostram, nós estamos sim querendo que essa eleição venha, porque todos esses impasses podem ser solucionados. Basta com que a gente faça essa eleição e quem ficar lá, seja quem for, vai ter legitimidade para alterar o estatuto, para discutir dissídio, causa estranheza também o dissídio. Está lá discutindo dissídio. Dá um transtorno também, por quê? Porque acumulou, e não acumulou porque nós... Hoje na rádio ele disse que iria convocar uma nova assembleia para tratar do dissídio. Do dissídio. É tudo Mas isso. a nossa já está marcada? Tudo isso, Elias, causa estranhamento, por quê? Porque se nós olharmos o histórico dos outros dissídios, a diretoria deixava para discutir os dissídios de uma maneira mais incisiva aos 45 do segundo tempo. Quando veio muitas vezes na Assembleia, coagindo muitas vezes servidores para aceitar determinados abonos, determinados índices do passo municipal, porque senão iam perder o abono. Era essa a postura de dissídio da atual diretoria no decorrer dos anos. E essas atitudes que nós não... Fernando, mas vocês três estão alegando vários itens, vários segmentos que estariam irregulares e até ilegais. Certo. Em sendo assim, por que não uma intervenção ou uma ação mais efetiva, mais drástica, de maneira legal, de direito, judicial, sei lá? Justamente porque nós não queríamos formar essa comissão, essa junta provisória. Nós pensávamos que ele ia chamar essa eleição, não agora para o dia 21, a toque de caixa. É bom esclarecer para a população que no dia 21, o magistério está de recesso. O magistério está de recesso. O artigo 32, o parágrafo 7º, diz que a eleição, Elias, tem que acontecer na data de melhor conveniência para as categorias. Ora, como que o sindicato vai fazer uma eleição que já estava prevista na ata, que ia ser dia 21 de janeiro, a toque de caixa, sabendo que toda uma categoria está de recesso? Para nós, e eu tenho certeza que aqueles que estão me ouvindo vão concordar com o meu argumento, isso tem nome, isso cheira a golpe, porque se o servidor está de férias, ele vai ficar preocupado com o quê? Com gozar suas férias. Ele vai se desprender um pouco. Então por que não faz essa assembleia agora no início, quando todos voltam, quando todos os servidores estão nativos? Seria uma sugestão também para eles, repensarem isso. São essas situações que estão acontecendo, que a gente lamenta. Nós não somos baderneiros, mais uma vez, ao contrário, nós estamos formando uma chapa com gente de todas as categorias, gente de todos os setores, para buscar o melhor caminho para o sindicato. Bem, eu vou chamar o intervalo comercial, vou convidar aqui tanto o Fernando Espíndola quanto o Alexandre Souza, a Maria Madalena, para permanecer comigo aqui no Em Dia com a Notícia, até porque essas questões dizem de interesse, né, Fernando, né, Maria? O Alex, de quantos servidores? Olha, a lista que ele nos forneceu tem 535 filiados no sindicato. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, é muita gente, né? Com certeza. Temos um intervalo comercial e já voltamos com a sequência do Em Dia com a Notícia.